Você já ouviu falar de um homem tão misterioso que inspirou alguns dos filmes mais assustadores da história do cinema? Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes. Todos esses clássicos têm algo em comum. A pessoa real que serviu de inspiração para eles, um homem solitário de uma cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos. O nome dele era Edward Theodore Gain, mas o mundo o conheceria para sempre como o açougueiro de Plainfield. Nossa história começa em 1906, em uma fazenda isolada no estado de Wisconsin, onde Ed nasceu. Sua infância não foi nada fácil, marcada pelo isolamento, pela pobreza e, acima de tudo, pelo medo. O pai, George, era um homem alcoólatra e quase sempre ausente, mas a verdadeira figura dominante na casa era a mãe, Augusta Gain, uma mulher extremamente religiosa e controladora. Ela via o mundo como um lugar cheio de pecado e acreditava que só ela e sua família representavam a pureza. Augusta ensinava a Ed que tudo fora dos limites da fazenda era perigoso, que ele deveria se manter longe das pessoas, principalmente das mulheres, que ela considerava a fonte de todo o mal. Crescendo sob essa influência, Ed desenvolveu uma visão completamente distorcida da realidade. Para ele, sua mãe era a única pessoa realmente boa na Terra, na escola. O resultado não poderia ser outro. Ele era um garoto quieto, tímido e constantemente alvo de piadas. Os colegas o chamavam de esquisitão. Mas em vez de se rebelar, Ed apenas se fechou ainda mais. Ele passou a viver em um mundo próprio, um mundo onde a única voz que ele ouvia menos e obedecia cegamente era a de sua mãe. Com o passar dos anos, a fazenda se tornou o único universo de Ed. Sua rotina era ajudar o pai nos trabalhos pesados, cuidar da mãe e raramente sair de lá. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Primeiro, seu pai faleceu. Pouco tempo depois, seu irmão mais velho, Henry, também perdeu a vida em circunstâncias que nunca foram totalmente explicadas. Um mistério que paira até hoje. De repente, restavam apenas Ed e sua mãe. A relação deles ficou ainda mais intensa, mais fechada. Então, em 1945, aconteceu o que Ed mais temia. Augusta, sua mãe, a única pessoa que ele amava e reverenciava, morreu. Esse foi o ponto de virada definitivo. Sem ela, Ed ficou completamente perdido. Para ele, o mundo se tornou um lugar vazio, sem sentido, sem propósito. A primeira coisa que ele fez foi trancar o quarto da mãe, mantendo tudo exatamente como ela havia deixado, como um santuário intocado. Era como se, daquela forma, ele pudesse fazer de conta que Augusta ainda estava lá, presente. Enquanto o quarto da mãe permanecia impecável, o resto da casa começou a se transformar. Refletindo o estado mental de Ed Tornusé, um lugar escuro, abandonado, sujo e cheio de lembranças que ele não conseguia ou não queria deixar para trás. Com o passar dos anos, o comportamento de Ed ficou cada vez mais estranho. Seus poucos vizinhos diziam que ele era educado, prestativo, mas havia algo inquietante no seu olhar. Algo que ninguém conseguia explicar. Ele passou a se interessar por livros de anatomia e história sobre os nazistas e seus experimentos. Começou a frequentar cemitérios durante a noite, uma atividade que, na época, ninguém entendia o motivo. Até que, em novembro de 1957, o desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Ward, dona da loja de ferramentas local, mudou tudo. As pistas, incluindo um recibo com o nome de Ed Gain, levaram a polícia diretamente até a sua fazenda isolada. O que eles encontraram lá dentro chocou não apenas a pequena comunidade de Plainfield, mas o mundo inteiro. A casa era um cenário de horror inimaginável. Estava repleta de objetos e itens feitos à mão, mas os materiais eram de arrepiar. Abajures, cintos, tijelas, máscaras, tudo feito com partes de corpos humanos. Era como se Ed, em sua mente perturbada, estivesse tentando recriar, à sua maneira, o que ele havia perdido. Ele queria, literalmente, se vestir com a pele de outra pessoa, talvez para se sentir mais próximo da figura feminina que ele tanto idolatrava e temia, sua mãe. Quando Ed foi interrogado,
ele respondeu com uma calma desconcertante, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento. Ele admitiu não apenas o que fez com Bernice Worden, mas também confessou que vinha roubando túmulos por anos para obter seus materiais. Suas palavras marcaram profundamente os investigadores. Ele disse, simplesmente, que só queria trazer sua mãe de volta. Naquele momento, ficou claro para todos que Ed Gein vivia completamente fora da realidade. Durante o julgamento, os psiquiatras concluíram que ele sofria de esquizofrenia e outros graves distúrbios mentais. Ele foi considerado legalmente insano, incapaz de responder por seus atos, e enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Lá, Ed viveu o resto de sua vida de forma surpreendentemente tranquila. Ele era descrito pelos funcionários como um paciente gentil, educado e colaborador. Passava os dias lendo, conversando com os enfermeiros e raramente mencionava seu passado sombrio. Ele faleceu em 1984, de causas naturais, aos 77 anos. Mas o que mais impressiona é o legado assustador que Ed Gein deixou para trás. Mesmo décadas depois de sua morte, sua história continua a ecoar na cultura popular. Roteiristas e cineastas se inspiraram profundamente nele para criar personagens que se tornaram ícones do terror psicológico. Norman Bates, de Psicose, com sua devoção doentia pela mãe. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, com suas máscaras de pele humana. E Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, que também construía um traje de mulher. Todos eles são reflexos sombrios do que um dia viveu na mente perturbada de Ed Gein. A história dele não é apenas sobre crime ou loucura, é uma história profunda sobre solidão, sobre os perigos do isolamento extremo e sobre a incrível fragilidade da mente humana. É um lembrete de que o mal nem sempre aparece com um rosto ameaçador ou com gritos de fúria. Às vezes, ele se esconde atrás de um sorriso tímido e de uma vida que, por fora, parece absolutamente comum. E talvez o mais assustador de tudo seja isso. O verdadeiro terror nem sempre vem das telas de cinema. Ele pode viver em qualquer lugar, até mesmo na casa ao lado. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse mergulho em uma das histórias mais perturbadoras que inspiraram o cinema, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!